Olá, meus queridos alunos, né? Então, em sala de aula, a gente já viu sobre a classificação geral dos seres vivos, vimos sobre o método científico, né? O professor já postou atividade sobre isso. Então, agora a gente vai falar, né, sobre a origem da vida, tá? Então, de como surgiu os primeiros seres vivos no nosso planeta, tá? Lembrando que a gente vai falar da parte científica, tá? Então, a gente vai dar embasamento na parte científica que é o que é cobrado, né, nos vestibulares, né, no Enem. Então vamos lá. Para a gente falar da origem da vida, a gente pode falar também sobre a teoria do criacionismo. O que é o criacionismo, né? Que acredita no surgimento da vida pela intervenção divina, por algum Deus, né? Que a vida foi criada por algo divino, tá? Então essa é a teoria do criacionismo. E existe a teoria também do fixismo. O que é essa teoria do fixismo? Né? Que os seres vivos eles não evoluem, né? Ou seja, não acredita na evolução das espécies. Ou seja, como a gente tem na imagem aqui, ó, a borboleta sempre foi dessa cor, essa outra borboleta sempre foi desse tipo, né? Não há a questão da evolução, né? Que os seres vivos eles evoluem, se adaptam ao meio ambiente, que estruturas novas podem aparecer, né? Que eles podem evoluir. Então, normalmente quem acredita na teoria do criacionismo acredita na teoria do fixismo, onde não há evolução das espécies. O elefante sempre foi elefante, a baleia sempre foi baleia, os seres humanos sempre foram seres humanos, não houve aquela sequência evolutiva. Então, a teoria do fixismo não acredita na evolução. Para a gente falar da origem da vida, a gente tem que entender duas teorias, da geração espontânea, ou também conhecida como abiogênese, e a teoria da biogênese. Então, a geração espontânea, né, é aquela que nasce do nada, onde o ser vivo ele surge do nada. Nós temos aqui a abiogênese, o A na biologia, ele sempre vai negar ou dizer que não em alguma coisa. Por exemplo, bio significa vida, gênese significa origem. Então, a não origem da vida, né? Então, a teoria da geração espontânea ou a biogênese, o que ela fala? Que a matéria bruta, em condições especiais, que seriam temperaturas, né, ambiente, é capaz de originar matéria viva de forma espontânea, tá? Ou seja, que os seres vivos surgem do nada. Exemplo, nós temos aqui, por exemplo, os teóricos que acreditavam nessa teoria na época, eles acreditavam que os sapos, eles surgiam do lodo, né? Que não tinha aquela fase embrionária dos girinos e tal, que os sapos surgiam dos lodos, né? Outro exemplo, que se tu misturasse roupa suja, suada, com trigo, né? Depois de 16 a 18 dias, nasceriam ratos, tá? Então, isso é teoria da geração espontânea, ou seja, que do nada vai ter origem novos seres vivos, tá? Então, a hipótese desenvolvida é para explicar o surgimento aparentemente súbito de animais e plantas. Lembrando que naquela época, tá? Naquela época, por volta ali do século IV antes de Cristo, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Então, eles se baseavam nas ideias, no pensamento, baseado normalmente na observação, né? Hoje a gente tem uma vasta gama de tecnologia, tá? Que a gente pode se aprofundar mais no assunto e ter uma exatidão melhor das pesquisas, né? Então, a abiogênese teve repercussão entre os povos da Índia, da China e do Egito. Então, na Índia, na China e no Egito foi onde mais essa questão da geração espontânea, que as coisas surgem do nada, foi onde ela mais se fixou. Então, foi Aristóteles, um filósofo grego, que no século IV a.C. influenciou os povos ocidentais com essa teoria. Né? Então, ele observando que os sapos normalmente estariam nos pântanos e que ratos, depois de um certo tempo lá de um monte de roupa suja, com alguns alimentos, surgiriam ratos, ele gerou, né, ele elaborou essa teoria da geração espontânea. Tá? A gente sabe que os sapos ficam próximos aos pântanos porque ele tem a pele sensível. Né? Pela evolução, eles saíram da água há pouco tempo. Então, ela ainda precisa estar em ambiente aquático, tanto que a reprodução dele é no ambiente aquático. Né? O que a hipótese de Aristóteles falava? Então, o que Aristóteles dizia? Tá? Aristóteles dizia o seguinte: ele acreditava que os animais surgiam do fundo de lagos.
né? E que as cobras e sapos surgiam de pântanos, lodos ou barro, né? Então ele não tinha conhecimento ainda da reprodução, não tinha conhecimento da evolução, não tinha conhecimento não tinha conhecimento, né, de como era a formação do sapo, tá? Do conhecimento de como era a formação desses seres vivos. Por isso que ele tinha essa teoria de que as coisas surgiam do nada, que a matéria bruta, né, em condições especiais, em condições adequadas, surgiriam novos seres vivos. O princípio ativo no interior de porções da matéria, tá? Então, esses seres vivos, eles eram originados através de um princípio ativo. Por exemplo, aqui nós teríamos o barro como princípio ativo, que daria origem ao novo ser vivo. Aqui nós teríamos o suor da camisa, né, que daria origem a ratos, e assim por diante. Princípio ativo no interior de porções da matéria. Então, esse princípio ativo no interior dessa matéria originaria um ser vivo a partir da matéria bruta, em condições favoráveis. Tá? Teoria da biogênese. Então, a biogênese, né, a teoria da geração espontânea, dizia que os seres vivos surgiam do nada. Já a teoria da biogênese, né, já explica melhor como é que houve essa origem da vida. O tema origem da vida começou a ficar interessante, né, começou a ser estudado e a ser debatido a partir do século XVII. Tá? Vários cientistas passavam a questionar a geração espontânea. Tá? Então, vários cientistas, que a gente vai ver esses estudiosos depois, como Reid, tá? Passaram a questionar essa ideia da geração espontânea. Tá? Então, o que dizia a teoria da biogênese? Ela contrapôs a geração espontânea, tá? Então, na verdade, ela diz que um ser vivo ele origina de outro que já existe, né? A gente pode tirar dessa frase a reprodução. Então, um ser vivo, a teoria da biogênese, ela define que um ser vivo ele se origina de outro que já existe. E nós temos aqui todo ser vivo era formado a partir de um pré-existente. Então, todo ser vivo ele só era originado através de outro que já existia, e não do nada, né? Aqui tem uma charge que ela diz o seguinte: o correto é biogênese, quando um ser nasce de outro. Isso mesmo, né? Então, o primeiro defensor, um dos primeiros defensores da teoria da biogênese, tá? Foi o biólogo e médico de Florença, na Itália, chamado Francesco Reid, tá? Lá por volta do ano de 1600. O seu experimento permitiu investigar a origem de vermes que surgiam na carne em putrefação. O que ele pegou? Ele pegou, então, alguns potes, colocou carne dentro, né? Um dos potes ele deixou aberto, um dos potes ele fechou com tampa, e o outro ele colocou, na época não se chamava gaze, mas algo semelhante a gaze, né? Tem alguns poros, tá? Mas orifícios pequenos, tá? Então, o que ele observou com esse experimento? Que onde tinha carne, tá? Onde o pote estava aberto, as moscas, elas tinham acesso à carne. Então, elas vinham aqui, se alimentavam da carne, colocavam seus ovos, desses ovos nasciam larvas, e depois formavam moscas. Então, ele percebeu que nos potes que estavam tampados, tá? Não houve o surgimento de moscas. Então, com isso, ele percebeu o quê? Que os seres vivos, né, que originavam da carne, tá? Eles vinham de outro que já existia, e não que ele nascia naturalmente daqui, tá? Então, ele comprovou que os seres vermiformes, né, os vermes, eram larvas que derivavam de um estágio de vida de uma mosca, negando a teoria da abiogênese. Então, Reid, ele não acreditava na geração espontânea por causa disso. Esse experimento que ele fez, ele conseguiu comprovar que os seres vivos eles nascem de outro que já existe, tá? Então, vamos lá. Depois veio um cara chamado Louis Jablot, de 1600 a 1700. Tá? O que ele fez? Ele montou também um experimento para verificar a origem da vida. Então, ele veio depois de Francesco Reid. Ferveu um caldo de carne e colocou em vários frascos limpos. Alguns foram cobertos e outros não. Então, a gente tem aqui frascos, né? Onde ele colocou um caldo de carne, como se fosse uma sopa, e ferveu. Alguns ele deixou aberto e outros ele tampou, tá?
Em alguns dias, observou que nos potes abertos continham muitos micro-organismos, e nos fechados nada havia. Então, ele percebeu que naqueles que tinham pote aberto, né, tinham muito micro-organismos, como fungos, né? E como é que os fungos foram parar ali? Através do ar, né? O ar poluído tem micro-organismos, tem bactérias, tem fungos no ar, eles acabam se alojando aqui nesse caldo, né, onde esse pote estava aberto, tá? E acaba procriando, originando novos seres. E naquele onde ele estava fechado, tá? Nada nasceu, né? Por que ele ferveu? Porque a fervura ela causa esterilidade, ou seja, ela acaba matando os micro-organismos que estavam ali, né? Concluiu então que os micro-organismos surgiam de sementes microscópicas vindas do ar, tá? Então, naquela época, eles não tinham ainda conhecimento de bactérias, fungos. Então, ele disse que os seres vivos, né, eles surgiam de sementes que existiam no ar, tá? Na verdade, hoje a gente sabe que são bactérias e fungos. Depois, então, veio John Needham, 1713 a 1781. Ele nasceu na Inglaterra, né? Colocou o caldo nutritivo em vários frascos, ferveu-os por 30 minutos e vedou-os com rolhas, tá? Poucos dias depois, o caldo apresentava-se com grande quantidade de micro-organismos, afirmando que surgiram por geração espontânea. Então, o Needham ele era um defensor da geração espontânea. Então, o que ele fez? Ele pegou o caldo, ferveu também, colocou nos potes e vedou os potes. Só que ele vedou com o quê? Com rolhas, né? Então, o que acontece nessa vedação? As rolhas, elas têm poros. Se vocês já viram uma rolha, por exemplo, ela é feita de cortiça, ela tem vários polos. Nada impede que esses micro-organismos ultrapassaram esses poros e chegaram no caldo, né? Então, não tem como afirmar isso, tá? Então, ou a vedação não foi bem feita. Depois veio um padre chamado Lázaro Spallanzani, 1729 a 1791, né? Onde ele fez experimentos semelhantes ao de Needham, porém obteve resultados diferentes. Ele colocou o caldo nutritivo em 19 potes, tá, que foram vedados e fervidos por 1 hora. Então, a gente tem aqui os potes que foram fervidos, né, e depois vedados. Os caldos permaneceram livres de organismos. Então, na verdade, ele vedou com cera, né, que aquela cera pode ser cera onde ficou bem fechado. Então, os micro-organismos não conseguiram entrar aqui no caldo. Então, Spallanzani concluiu que havia 2 alternativas para o erro do Needham. Primeira, o tempo de fervura não foi suficiente para esterilizar o caldo, então quer dizer que o tempo que ele deu de fervura não foi suficiente para matar os micro-organismos aqui dentro. E segundo, a vedação não foi suficiente para impedir a contaminação do caldo. Como o Needham vedou com rolha, né, a rolha tem poros, nada impede que os micro-organismos passaram esses poros e chegaram até o caldo, tá? Então, Needham relatou que a fervura elevada e prolongada destrói o princípio ativo do caldo nutritivo. Então, houve uma certa, não vamos dizer briga, mas contradições entre Needham e Spallanzani, tá? Porque eles fizeram o mesmo experimento, mas com resultados diferentes. Então, Needham, para não, digamos assim, não ficar por baixo, ele disse que Spallanzani ferveu demais o caldo dele. E essa fervura acabou matando o princípio ativo, né, que teria no caldo ali da carne, e então não teria como originar novos indivíduos, tá? Por fim, nós temos Louis Pasteur, 1822 a 1895. Antes disso, tá, o pessoal do Prêmio Nobel elaborou um prêmio, né, para quem conseguisse provar realmente qual das duas teorias estavam corretas, a da biogênese, a da geração espontânea, ou a da biogênese, tá? Então, Louis Pasteur foi um dos caras que conseguiu provar isso. O que ele fez? Ele nasceu na França, tá? Ele colocou o caldo nutritivo em alguns frascos e o submeteu à fervura. A seguir, derreteu a boca dos frascos ao fogo, vedando-os. Então, ele utilizou uns frascos que a gente chama de pescoço de cisne, né? Então, ele ferveu os caldos, colocou dentro dos frascos e depois esquentou o vidro, fechando esses vidros. Na verdade, como se fosse uma solda, né? Ele pegou esses frascos que ele ferveu e levou para as montanhas, lá para os Alpes, tá? Então, em lugares com uma grande altitude. O cientista abriu os frascos e os expôs no ar. Logo após, vedou-os novamente. Então, lá
nas montanhas, ele abriu todos esses frascos e deixou um tempo aberto, né? Se não me engano, foi de 6 a 7 dias, e depois fechou novamente esses frascos, vedou eles novamente. Alguns dias depois, lá no laboratório dele, ele notou que 20 dos frascos, apenas um estava contaminado. Ou seja, que dos 20 frascos, um só contaminou. O que ele percebeu com isso? Que lá nas montanhas, o ar era menos poluído que nas cidades. Então, consequentemente, tinha menos micro-organismos, né? Então, o que ele concluiu? Que não era a fervura que destruía o princípio ativo ou a falta de ar que não possibilitava o desenvolvimento dos micro-organismos. Ele percebeu que a atmosfera das montanhas era menos poluída. Pessoal, aqui ó, a hipótese cosmogênica ou da panspermia cósmica, o que ela diz? Ela diz que os primeiros seres vivos, eles vieram do espaço, né? E eles vieram, como é que eles chegaram até a Terra? Tá? Através de meteoritos e meteoros. Então, essa hipótese da panspermia cósmica, ela diz o seguinte, ela diz que os seres vivos surgiram aqui na Terra trazidos do espaço, tá? Então, um dos seres vivos que são encontrados em meteoros são bactérias. Só que os cientistas já provaram que qual é a objeção dessa teoria? É que quando os meteoros eles entram na nossa atmosfera, a nossa atmosfera, os gases da nossa atmosfera, ocorre um processo de queima. A velocidade do meteoro é tão grande que eles começam a pegar fogo. E essa temperatura elevada mata todos os organismos que tem ali no meteoro. Tá? Então, essa é uma das ideias de objeção dessa teoria, de porquê ela não funciona. E assim também, ó, ela explica como a vida chegou na Terra, mas não explica o surgimento, não explica da onde que veio esses seres vivos, da onde que veio aqueles seres vivos que estavam no meteoro, tá? Então ela explica de como surgiu aqui na Terra, mas da onde que veio, tá? Ela não explica. E como o professor falou ali, ó, o tempo de viagem de um meteoro até a nossa atmosfera, tá? Ele seria muito longo. E assim, ó, e fora da nossa atmosfera, esse meteoro, esse meteorito, ele entraria em contato com vários elementos. Um deles seria a temperatura, né? Ele seria exposto a altas temperaturas, a radiação solar, os raios UVB, né? Então, assim, vários fatores implicariam na morte desses organismos, tá? E nenhum meteoro ou meteorito encontrado aqui na Terra, depois que eles caem no nosso planeta, foi encontrada alguma matéria orgânica viva. Foi encontrada matéria orgânica, sim, mas morta. Agora, encontrada matéria orgânica viva, não foi nenhum deles. Então, por que essa hipótese da panspermia ela não é aceita? Porque faltam provas, né? E nós temos esses fatores, essas evidências que não deixam ela ser utilizada como uma teoria verdadeira, né? Como uma hipótese verdadeira. Na verdade, não é nenhuma teoria, é uma hipótese, porque ela está sendo testada e pesquisada. Pode ser que futuramente, né, essa teoria seja, como é que o professor vai colocar para vocês? Ela seja verdadeira, dependendo da pesquisa dos cientistas, tá? Então, como a gente está falando do surgimento da vida no nosso planeta, existem várias hipóteses, tá? Que foram faladas, que foram esboçadas durante esse tempo. A nossa Terra, ela tem aproximadamente 4,5 a 5 bilhões de anos, tá? Sendo que o primeiro ser vivo, ele surgiu aproximadamente há 3,5 bilhões de anos atrás, tá? Então, antigamente, quando tudo começou com aquela teoria do Big Bang, lembrando que a gente viu lá na outra aula sobre método científico a diferença de teoria e lei, né? Teoria é quando a gente já tem alguns estudos feitos, alguns experimentos, né, que trazem essa informação, essa teoria como mais próximo da verdade, né? Tudo que foi atribuído de conhecimento, que foi organizado de conhecimento, traz a teoria como mais próximo de explicar determinado fenômeno. Tá? A lei já é algo comprovado, já é algo que já foi pesquisado, testado, experimentado várias vezes e nós temos comprovação disso. Então, assim, ó, uma das hipóteses é conhecida como a hipótese autotrófica. A gente sabe que autotrófico é aquele ser que produz o próprio alimento. Um exemplo, as plantas. E essa teoria autotrófica, ela diz assim que os primeiros seres vivos, tá? Como não tinha muita matéria orgânica no ambiente, eles tinham que produzir o próprio alimento,
tá? Só que há objeção nessa teoria, porque assim, ó, as reações químicas envolvidas no processo de produção de alimento, como a gente viu lá nas características dos seres vivos, como é que ocorre a fotossíntese, né? Como é que a planta produz o próprio alimento, as reações químicas que ocorrem nesse processo de autotrófico, elas são reações químicas muito complexas. Então, a gente vai em contra do mais simples para o mais complexo, tá? Então, assim, essa teoria ela foi refutada por quê? Porque, na verdade, não tem como produzir esses primeiros seres serem mais complexos, né? Então, a gente vai contra aquela teoria do mais simples para o mais complexo, tá? Aí, aqui do lado, o professor colocou uma tabelinha que mais ou menos explica a sequência das hipóteses. Então, como é que ficaria se fosse a primeira autotrófica? Nós teríamos as bactérias que produziriam o próprio alimento através da quimiossíntese, que a gente vai ver isso depois lá no segundo ano, quando a gente estudar o reino Monera, tá? Então, autotrofo anaeróbico. Anaeróbico é que não precisa de oxigênio para produzir o alimento. Na reação química, não vai oxigênio na reação química dele, tá? Porque como na época, lá 3,5 bilhões de anos atrás, não é que não existia o gás oxigênio, ele ainda estava sendo formado, ele estava sendo sintetizado, então não tinha em grandes quantidades, então não tinha como os primeiros seres, as primeiras bactérias, as primeiras células, tá, usarem o oxigênio para isso. Então, primeiro teria a quimiossíntese, esse processo autotrófico ele é um processo complexo, tá? Então, a gente teria que primeiro começar pelos heterotróficos, que é um processo mais tranquilo, tá? Mais simples, para depois entrar para um processo mais complexo, tá? E o que fala a hipótese heterotrófica? Então, heterotrófico, a gente sabe que é aquele ser que ele precisa ir em busca do alimento, né? Ele precisa ir atrás do seu alimento, tá? Essa ideia heterotrófica, ela diz o seguinte, tá? Que o primeiro ser, o ser mais primitivo do nosso planeta, tá? Ele era incapaz de produzir o próprio alimento, tá? E esse primeiro ser, ele foi formado a partir de partículas inorgânicas, tá? Então, partículas inorgânicas se uniram, tá? Para formar o primeiro ser, certo? E aqui nós temos o Haldane, tá? E Alexander Oparin, que foram os primeiros cientistas que elaboraram esse trabalho explicando, esboçando, mostrando a teoria, né, do primeiro ser vivo ser da hipótese heterotrófica, tá? Aqui nós temos uma imagem, tá, que mais ou menos mostra como é que aconteceu essa formação, como é que substâncias inorgânicas se uniram para formar um primeiro ser vivo. Como é que aconteceu isso, então? Há 3,5 bilhões de anos atrás, mais ou menos, tá, aproximadamente, a Terra ela era uma bola de fogo quente, tá? Nessa bola de fogo existiam erupções vulcânicas, tinha todo o processo ali do magma exposto no solo, tá? Tinha liberação de gases, e os principais gases liberados no ambiente, como tem aqui na imagem, era o hidrogênio, tá? O metano e a amônia, tá? Então, eram esses três gases os principais gases que eram encontrados na atmosfera primitiva. Aí, o que acontecia, então? Tá? Naquela atmosfera, como não existia ainda a formação da camada de ozônio naquele planeta Terra, o que acontecia? Raios ultravioletas do Sol passavam sem problemas pelos gases. Então, eles entravam sem problemas na nossa atmosfera. O que eles faziam? Esses raios ultravioletas vinham aqui e quebravam os átomos de hidrogênio, quebravam essas ligações de hidrogênio. Por exemplo, esse H2 aqui, ó, ele era quebrado e liberava 2H, entenderam? Dois átomos de hidrogênio no ambiente. A amônia era quebrada, então liberava um átomo de nitrogênio, liberava 3 átomos de hidrogênio no ambiente. E nessa atmosfera também, além desses raios ultravioletas, existiam descargas elétricas. E essas descargas elétricas, elas também tinham a capacidade de quebrar esses liberando os átomos no ambiente. Quando esses átomos eram liberados, eles tinham a capacidade de se rearranjar, ou seja, de se reorganizar formando moléculas novas, tá? Então, nesse ambiente, com vapor da água, ela condensava e voltava para a Terra.
Essa água, quando voltava para a Terra, ela trazia consigo esses átomos. Ela conseguia reorganizar esses átomos, tá? E quando essa água voltava para a Terra, ela começou novamente a ficar ali, né, a criar lagos, tá? Por isso que a gente fala um pouco de sopa primitiva ou sopa oceânica, porque como a Terra era quente e a água estava voltando para a Terra, tá? Ela trazia consigo esses gases, formando estruturas novas, tá? A gente chama de sopa oceânica, tá? Então, como o professor falou ali, a radiação ultravioleta, as descargas elétricas, elas quebravam essas moléculas de hidrogênio, de metano, de amônia, tá? E formavam novos compostos, tá? Tudo isso dentro da sopa primitiva. Então, primeiro, os compostos inorgânicos, que são esses gases, eles se foram reorganizados e formaram compostos orgânicos novamente, tá? Então, nós tivemos a presença de um primeiro composto orgânico, que são aminoácidos, tá? Esses aminoácidos, tá? Eles se organizavam formando uma proteína. Então, vários aminoácidos se organizaram formando uma proteína, tá? E como o professor falou para vocês, como a Terra naquela época ainda era quente, o calor que ela emanava fazia com que aqueles lagos que foram formados ali através da precipitação da água, tá? Ele criava um ambiente adequado para a formação de substâncias orgânicas, para a formação de aminoácidos, onde esses aminoácidos eles se uniam formando proteínas, tá? Essas proteínas com as ligações químicas da água, porque a água ela é polar. O que isso quer dizer? Ela tem carga elétrica, tanto negativa quanto positiva. Então, ela unia essas proteínas, formando o primeiro ser, que a gente, na verdade, é chamado de probionte, né? Ou de coacervado. E esse ser que foi formado através da união dos aminoácidos que formaram proteínas, que formaram os coacervados, esses coacervados, eles adquiriram capacidade de crescimento e de reprodução, tá? Essa capacidade de crescimento e de reprodução fez com que eles pudessem se tornar cada vez mais complexos, tornando-se as células, né? Transformando-se em células. Lembrando que a primeira célula primitiva que existiu foi as bactérias, tá? Esse processo dos coacervados se formarem, se tornarem células, se tornarem mais complexas, tá? Ocorreu, mas levou em cerca de quase 2 bilhões de anos. Então, lembrando o que é coacervado? Coacervado foi o primeiro organismo, né? A primeira substância formada lá na Terra primitiva, onde não existia nada. Então, como é que surgiu esse coacervado? Os gases que estavam no ambiente, eles foram quebrados através de descargas elétricas e raios ultravioletas. Esses gases que foram quebrados, liberando seus átomos. Esses átomos se rearranjaram, se reorganizaram, tá? E formaram os aminoácidos. Os aminoácidos se uniram, formando proteínas. Essas proteínas, junto com as moléculas de água, se uniram, formaram uma espécie de coloide, né? E formaram os coacervados. Esses coacervados, eles tiveram, né, uma capacidade de crescimento e de reprodução, formando as primeiras células, que a gente chama de bactérias, tá? Então, esses primeiros seres que surgiram, eles eram procariontes, ou seja, eram seres primitivos, seres menos complexos que os eucariontes, né? Procarionte é aquele que não tem núcleo, então o material genético deles ficava disperso dentro deles, tá? E assim, os procariontes, eles são as bactérias. Eram heterotróficos, ou seja, tinham que ir em busca do alimento, tá? E anaeróbicos, porque não tinha oxigênio ainda no ambiente. Então, eles eram seres que não precisavam de oxigênio para realizar o metabolismo deles, tá? Aqui a gente tem uma imagem que explica basicamente o que ocorreu aqui, ó. As descargas elétricas, elas quebravam, então, essas moléculas, liberavam esses átomos no ambiente. Esses átomos, eles se reorganizavam novamente com a ajuda da chuva, tá? Formaram as primeiras moléculas orgânicas, que foram os aminoácidos. Esses aminoácidos formaram proteínas, e essas proteínas formaram os coacervados, tá? Então, depois a gente tem uma das hipóteses que a gente chama de origem da vida por transformação
gradual dos sistemas químicos. O que isso quer dizer? Como é que surgiu o primeiro, né, primeira substância, o primeiro organismo, a primeira molécula orgânica realmente funcional, tá? Através do crescimento, do aprofundamento dos sistemas químicos, tá? Como é que essa teoria, a gente chegou nessa teoria? Um cara chamado Stanley Miller, tá? Em 1953, ele fez um experimento. O que ele fez? Ele pegou um equipamento, colocou dentro desse equipamento amônia, hidrogênio e metano, tá? Colocou ali fios dando descarga elétrica, simulando, né, como era a atmosfera, o ambiente, há 3,5 milhões de anos atrás, tá? 3,5 bilhões de anos atrás, e depois ele deixou uma semana ali aquele processo. Aí depois ele pegou aquela substância e fez uma análise química. Lá ele percebeu a formação de aminoácidos, tá? E de moléculas proteicas. Então foi ali que a gente chegou nessa teoria por transformação gradual dos sistemas químicos, tá? Então aqui tem uma imagem que mostra certinho, ó, partículas de proteína, tá? Elas se reorganizaram junto com moléculas de água, tá? Formando um coacervado. Esse coacervado, eles foram, né, tendo capacidade de crescimento e reprodução, formando as primeiras células, que eram as células procarióticas, que eram as bactérias, tá? Então, esse aqui era o experimento de Miller, ó. O que ele fez, tá? Então, ele colocou água aqui dentro, tá? Ele colocou 2 fios elétricos aqui provocando descargas elétricas, simulando lá a atmosfera da Terra primitiva. E aqui dentro ele colocou os gases, metano, amônia e hidrogênio. Isso aqui ficou por uma semana aproximadamente nesse processo, tá? E depois que ele terminou esse processo, ele pegou esse líquido aqui numa cor meio alaranjada, né? E ele analisou. Lá ele percebeu a formação de aminoácidos, de proteínas e também de carboidrato, também a formação de glicose. Então, carboidrato é alimento, né? Então, essa glicose pode ter servido como alimento, tá? E em todo esse processo, então, como é que ocorreu a evolução das primeiras células? Então, a primeira célula formada, ela era uma bactéria heterotrófica, que precisava ir em busca do alimento, e anaeróbica. Como não tinha molécula de oxigênio, tá? Ela tinha que fazer o metabolismo dela sem oxigênio. Então, como é que surgiram essas primeiras células? Primeiro, ela era uma célula primitiva, era uma bactéria, tá? Essa formação de compostos orgânicos naquele ambiente, tá? Esse processo gradual na evolução dos sistemas químicos, ou seja, esse processo de transformação dos sistemas químicos, formaram a primeira molécula, o RNA. Esse RNA, ele tinha capacidade de duplicação, formando, né, novos RNA. E ele foi se aperfeiçoando e sofrendo mutação ao longo do tempo, até que chegou no DNA. Então, hoje a gente sabe que é o DNA que dá origem ao RNA, que o RNA ele é uma cópia do DNA. Mas lá nos primeiros seres vivos, o que se sabe hoje, né, o que se tem ideia, é que quem surgiu primeiro foi o RNA. E como nós tínhamos muita descarga elétricas e muita ação dos raios ultravioletas, esse RNA foi sofrendo mutação até surgir o DNA, tá? E as bactérias primitivas, como a gente sabe, as bactérias elas não têm organelas, tá? Então, supõe-se também a teoria simbiótica. O que é essa teoria simbiótica? Por exemplo, a mitocôndria, ela tem DNA próprio, tá? E o cloroplasto também. Então, o que acontece? Tanto a mitocôndria quanto os cloroplastos, eles entraram nessas bactérias, nessas células primitivas, por simbiose, né? Então, eles utilizaram o metabolismo dessas células para o seu benefício próprio. Isso originou as células eucariontes, as células evoluídas, as células que a gente conhece hoje, tá? Então, a gente tinha uma célula primitiva aqui, ó, tanto mitocôndria quanto cloroplastos, tá? Entraram nessa célula primitiva, ela foi se especializando cada vez mais, né? Evoluindo cada vez mais, formando a célula animal e a célula vegetal que a gente tem hoje. Então, como o professor falou para vocês, desde a primeira molécula orgânica até a primeira célula eucarionte evoluída, ali foi ocorrendo processos. Então, o primeiro processo que ocorreu, o primeiro ser vivo, ele era heterotrófico. Depois ele foi sofrendo evolução,
né, sofrendo mutações, evolução ou modificação no ambiente, e ele conseguiu a capacidade de realizar a fotossíntese. E a gente sabe que o resultado de uma fotossíntese, que o produto de uma fotossíntese é o oxigênio. Então, esse oxigênio, ele foi sendo liberado no ambiente, naquela atmosfera primitiva. E como existia descargas elétricas e raios ultravioletas, essas descargas elétricas quebravam esses átomos, essas moléculas de oxigênio, tá? E eles se reorganizavam novamente. E nessa reorganização, a gente teve a formação da camada de ozônio, tá? Então, a camada de ozônio, ela foi uma proteção criada ao redor do nosso planeta. E a camada de ozônio segurava o gás oxigênio dentro do nosso planeta. E com essa capacidade do gás oxigênio ficar retido no nosso planeta através da camada de ozônio, tá? A gente começou a ter o desenvolvimento de seres que utilizavam oxigênio para produzir para o seu metabolismo. Tá? Então, a gente só conseguiu ter esses seres aeróbicos, né? Anaeróbicos é aqui, ó. Anaeróbicos é que não precisa de oxigênio. Agora, aeróbicos, tá? São aqueles que precisam do oxigênio, tá? Então, os primeiros seres aeróbicos, eles surgiram depois que a gente teve a formação da camada de ozônio e o oxigênio começou a ficar retido no nosso ambiente. Então, pessoal, sobre a origem da vida é isso, tá? O professor vai passar para vocês a mandar um texto, tá? Junto com a explicação, tá? Para vocês lerem, para aprofundar um pouco mais essa teoria, tá? E qualquer dúvida é só chamar, tá? Até mais!